obsessão, porque a obsessão já existia antes do espiritismo. Se já existia antes do espiritismo, a obsessão não é causada pelo espiritismo. Então, muitas vezes as pessoas acham assim, o fulano se meteu agora aí com o espiritismo, o fulano está falando de espiritismo, o fulano está falando de espíritos, olha, isso não vai dar boa coisa, isso é perigoso. Ou então a pessoa fica obsediada e alguém diz assim, viu, foi se meter com esse negócio de espiritismo, ficou assim. Isso é um erro que Kardec está provando através de um fato e de uma lógica muito simples. Já havia isso antes do espiritismo, o espiritismo é novo. Uma vez que já havia o problema antes do espiritismo, isso é uma prova de que não foi ele que causou. Então ele começa por tratar justamente da questão do espiritismo. Então é um engano a gente achar que falar de espíritos ou falar de espiritismo é o que vai causar a obsessão. Porque, repetimos, como Kardec, que já existia obsessão antes de se falar espiritismo, demonstrando que ele não é a causa. Essa é uma lógica muito simples. Mas aí segue Kardec, no item 244, abre aspas. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. Em falta dessa faculdade, fazem-no por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria, pois, erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência. Essa influência é de todos os instantes, e mesmo os que não se ocupam com os espíritos, ou até não creem neles, estão expostos a sofrê-la como os outros, e mesmo mais do que os outros, porque não têm com o que a contrabalancem. Vejam, meus amigos, a riqueza desse parágrafo de Kardec. Primeiro, ele vai mostrar que a obsessão não está ligada à ideia de espíritos e espiritismo. Agora, ele vai mostrar que não está ligada à ideia de mediunidade. Então, ele vai mostrar que a mediunidade é um meio dos espíritos se manifestarem. Mas ele não é o único meio dos espíritos exercerem a sua influência e, por consequência, a obsessão. Então a pessoa diz assim, eu não vou praticar a mediunidade, eu não vou falar de espíritos, eu não vou tratar de espiritismo, porque aí eu não corro o risco de sofrer essas obsessões aí. Isso é um erro, é uma ilusão, é uma falsidade. Porque não é a prática da mediunidade que causa obsessão. Tanto é, aí é isso que o parágrafo diz, que mesmo quem não pratique a mediunidade e mesmo quem não creia nos espíritos, a pessoa pode, além de não falar, ela nem acredita em espírito. Ela sofre igual a influência. Percebam? Vou repetir, não é a prática da mediunidade que causa obsessão, tanto que quem não pratica a mediunidade, não conhece espiritismo, não fala de espírito e não crê nos espíritos, também sofre obsessão. Então a pessoa que acha assim, olha, eu não vou praticar a mediunidade, vai que esses espíritos entram na minha casa, entram na minha vida, entram na minha família, pois a questão é, os espíritos estão em todos os lugares. Os espíritos estão nos influenciando sempre. Mesmo que a gente não vá na casa espírita, mesmo que a gente não fale de espírito, mesmo que a gente não conheça espiritismo, mesmo que a gente não pratique mediunidade. Então é uma ilusão a pessoa achar que porque ela não pratica mediunidade, ela está livre de, eu não quero praticar mediunidade, porque aí eu vou assumir esse compromisso, e aí depois eu vou ter que parar, e aí daqui a pouco eu posso ter um problema de obsessão. Tudo isso é falso, meus amigos. Inventado, eu sei, pelo próprio movimento espírita. Porque a pessoa pode praticar ou não praticar. Isso não faz diferença para a pessoa ser influenciada e para a pessoa ser obsediada. Leiam e, como diz Kardec, meditem cuidadosamente o que está dizendo o texto. Seria, pois, erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exerce os espíritos sua influência. Essa influência é de todos os instantes. Olha o que Kardec está dizendo. Todos os instantes.
Você não está praticando mediunidade, está sendo influenciado igual e pode estar sendo obsediado igual. A sua família, o seu lar, a sua casa, não tem a ver com lugar ou prática de mediunidade. Não tem a ver. E aí ele coloca o ponto capital, que agora ele vai entrar mais a fundo. Pelo contrário, aquele que não pratica a mediunidade está mais exposto ao perigo de sofrer obsessão. Vejam a inversão que Kardec dá ao que o movimento espírita fala. É exatamente o contrário. Não, você não pode praticar mediunidade, é perigoso, você vai sofrer uma obsessão. Aí a pessoa não pratica. É justamente não praticar que mais nos expõe ao perigo. E a gente já vai ver por quê, mas eu já adianto, porque a mediunidade, com a mediunidade, a gente descobre os espíritos que estão ali à nossa volta. Sem a mediunidade, eles estão nos obsediando e a gente não está nem sabendo quem é o inimigo. A gente não está nem sabendo que está sofrendo essa influência, essa obsessão. Então vejo que é o contrário. Não praticar a mediunidade é que é o perigo. Percebam o quanto isso é revolucionário, porque é o oposto do que o movimento espírita criou no século XX. Embora isso também já existia na época de Kardec, né? Mas a gente se refere especificamente ao século XX, porque o que aconteceu no século XX, principalmente no Brasil, é histórico, né? De tão terrível que foi. O quanto não se leu Kardec, vejam o que Kardec está dizendo. Então, o que vai fazer o Emmanuel? Vai dizer para as pessoas não praticar a invocação sob nenhuma hipótese. E ele vai colocar a questão de não saber sobre o mérito das comunicações. Ele vai colocar que só Kardec praticava. Vejam, ele está mentindo. Senhoras e senhores, recortem isso que eu estou falando e distribuam para todos os grupos e todas as casas espíritas possíveis. Emmanuel está mentindo. E a gente está vendo aqui porque é praticando que a gente diminui o risco da obsessão. Não é o contrário, não praticar nos expõe. Porque a gente está sofrendo igual a influência, mas não está sabendo quem é que está influenciando. Não tem como conversar, descobrir, perceber as artimanhas. Mas por que que o Emmanuel faz isso? E o André Luiz vai fazer a mesma coisa. Vocês vão ver que no desenvolvimento das obras dele, principalmente depois de Nosso Lar, quando ele vai começar a tratar da mediunidade, ele coloca as mesmas coisas que o Emmanuel. Mas por que que eles fazem isso? Porque eles são justamente esses espíritos que não querem ser descobertos. Imagina se o movimento espírita todo tivesse evocado espíritos, questionado Emmanuel, questionado André Luiz, eles não teriam produzido essas dezenas e dezenas de obras. Por isso que a tática deles era proibir, incentivar as pessoas, desestimular as pessoas a praticar a mediunidade. E quando praticasse, tinha que ser só para falar com o espírito sofredor. Por quê? Porque aí eles nunca perdiam o trono. Eles sempre eram os superiores, os guias. E era uma tática. Nós fomos enganados. Vocês que estão me vendo aqui, seguem esses espíritos, você está sendo enganado por esses espíritos. Esses espíritos são contra Kardec. Esses espíritos são pseudo-sábios, esses espíritos são fascinadores, são enganadores. Falam de coisas boas, mas é justamente essa a tática. Falam de coisas boas, mas ao mesmo tempo desestimulam as pessoas a praticar a mediunidade, a vocação. Vamos prosseguir com Kardec tratando de uma das questões mais importantes sobre a mediunidade que a gente tem na sua teoria. Então segue Kardec nesse riquíssimo estudo do item 244. Abre aspas. A mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecido. Se ele é mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode, pois, dizer-se que a mediunidade permite se veja o inimigo face a face,
se assim nos podemos exprimir e combater